Bom, continuamos então com a sessão desta tarde, com a quarta e última palestra. O palestrante agora é Maxon Santos, do CIMAT em Guanajuato. Apresentar o Maxon é uma honra que eu nunca tinha tido, para mim é a primeira vez, então eu vou fazer da maneira correta. O Maxon se doutorou em 2020 no programa de pós-graduação em matemática da PUC-Rio, sob a minha orientação e co-orientação do professor Eduardo Teixeira. Durante o seu doutoramento, o Maxon experimentou a oportunidade de passar um ano na University of Central Florida, sob a direção do professor Eduardo Teixeira, com quem colaborou nesse período. Retornando ao Brasil, defendeu a sua tese e seguiu para um estágio de pós-doutorado no Centro de Investigações Matemáticas de CIMAT de Guanajuato, onde trabalha com Héctor Chang Lara. As contribuições do Maxon durante o seu doutorado foram coisas que sempre me deixaram bastante entusiasmado. Mas as coisas que ele decidiu fazer depois que ele se graduou são coisas que não só me deixam entusiasmado, como me deixam confuso. É uma matemática tão bonita, eu ainda não entendo. É uma honra para mim introduzir o Maxon, e que hoje vai falar sobre Geometric Regularity Theory for Time-Dependent Isaac Situation. Por favor, Maxon, whenever you're ready. Obrigado, Edgar, pela introdução. Eu que a honra é minha, né? E também muito obrigado aos organizadores pela oportunidade da palestra. Como ele falou, eu vou falar um pouco sobre regularidade para uma equação de Isaac parabólica. Esse é um trabalho juntamente com a Pedro Andrade e a Jenny Rampazzo. Bom, nesse trabalho a gente vai estudar uma equação de Isaac parabólica, dessa forma aqui, tá? Onde Q1 denota o sino parabólico de raio 1. Os conjuntos A e B, eles são espaços métricos compactos, separáveis e contáveis. E durante todo esse trabalho, a gente vai assumir que as matrizes A, alfa e beta, elas são lambda elíptico. Isso quer dizer que existem, tá, constantes lambdazinho e lambdazão, tal que os autovalores dessas matrizes estão presas entre lambda e lambda grande, tá? Para todo x e q, uniformemente em xq, alfa e beta. Bom, as equações de Isaac, elas são muito importantes, tá? E aparecem em várias áreas da matemática. Elas foram introduzidas no trabalho do Rufus Isaacs, tá? Como sendo a EDP associada com um jogo diferencial estocástico. E depois que a teoria de soluções viscosas foram introduzidas, notamos uma revitalização no interesse dessas equações, essa classe de equações, e aí várias coisas foram provadas nesse contexto. Vou citar só algumas, tá? Como a existência e unicidade, fórmulas de representação, tá? E, claro, teoria de regularidade, que vai ser o nosso foco hoje. Tá, mas por que estudar essas equações, né? Bom, tem vários motivos. Um deles, que eu acho bastante importante, é que todas as equações totalmente não lineares, elas podem ser dessa forma, né, f de m, elas podem ser reescritas como uma equação de Isaac, dessa maneira daqui, tá? Então, se a gente quiser estudar a propriedade dessas equações gerais, a gente pode também, ao invés de olhar para esse operador, a gente olha para o operador de Isaac associado a ele. Pode ser mais simples. Bom, também tem outros interesses que vêm da natureza da equação. Um deles é que esse operador de Isaac, né, os operadores de Isaac em geral, eles não são convexos e nem côncavos, o que quer dizer que eu não posso
é aplicar a teoria de Evans-Krylov, o que implica que eu não posso esperar estimativas C2-alfa ou soluções clássicas. Não tem razão para isso a priori, tá? Sem eu adicionar hipóteses adicionais. Além disso, a gente sabe que existem soluções, né, para uma equação de Isaacs elíptica, cuja hessiana blows-up, tá, no interior do domínio. E daí a gente não pode esperar que as soluções sejam mais regulares que sejam alfa. Na verdade, o Naratchvili e o Vladut, eles provam que, dado um alfa, eles constroem um operador que não tem seu alfa regularity. Tá? São, né, contra-exemplos muito importantes. Ok, e a lista continua. Bom, os operadores de Isaacs, eles também são homogêneos de grau 1, tá, com respeito à hessiana, e por isso eu não consigo aproveitar dessa noção de função recessão, né, que é dada que é definida assim, e que basicamente o que ela faz, ela enxerga, tá, o operador no infinito. Mas como o operador de Isaacs ele é homogêneo, tá? Esse lambda daqui ele sai, cancela com esse daqui e acaba que o operador de recessão é igual ao operador F. Então eu não ganho nada com isso. Tá? Além disso, por eles serem também homogêneos, né, eles não podem ser diferenciáveis, porque caso fosse, eles seriam operador linear. E daí eu não consigo concluir, né, que esses operadores têm uma coisa que a gente chama partial regularity, que é basicamente estimativas em quase todo o domínio, tá? Exceto em um conjunto particular. Tá? Ok, mas eu vou citar alguns resultados que se assemelham mais com o que vamos falar aqui hoje. O primeiro deles é o do Crandall, Coxon's VH, que eles provam que quando as matrizes elas não dependem do alfa, né, que elas dependem só do beta, então as soluções são de classe W21P. Isso quer dizer que a hessiana espacial e a derivada no tempo, elas pertencem a LP. Tá? A gente também tem a teoria de Cleveland-Safanov, que juntamente com os argumentos de linearização implicam regularidade de ser um alfa para operadores uniformemente elípticos. Temos também o Wang, que ele provou estimativas C2-alfa para operadores parabólicos, mas nesse caso ele supõe que quando eu fixo os coeficientes eu tenho suficiente regularidade, que não é o nosso caso aqui. E por último, temos o trabalho do Edgar Pimentel, que ele trabalha com o caso elíptico, tá? E prova estimativas em Sobolev e redes spaces. Nosso trabalho ele vem para estender, tá, o trabalho do Edgar para o contexto parabólico. Tá? Bom, o que a gente prova é regularidade em Sobolev spaces, regularidade nos espaços C1 log Lipschitz e regularidade em espaços C2-alfa, tá? Ou C2-gama. Bom, a gente usa esses que a gente chama de approximation methods, que é basicamente o seguinte, né? A gente conecta o nosso operador com um operador mais regular, tá? A gente explora estimativas nesse operador que é mais regular e mais conhecido, e a gente carrega um pouco dessas informações, ou quando a gente puder, para o nosso operador original via esse caminho, via essa conexão. Tá? Aqui é para ilustrar um pouco o que acontece. Temos nosso operador aqui, original, nosso operador F, que a gente quer trabalhar com ele. Que a gente faz é criar um caminho
que conecta essa F, tá, com o operador mais regular, mais conhecido. A gente explora algumas estimativas aqui, tá? E carrega essas estimativas de volta para o nosso operador F. Tá? Ok. A noção de solução que a gente usa é a noção de viscosity solution, que ela permite, né, que a gente trabalhe com funções que são meramente contínuas e é baseada em princípios de comparação. Tá? A gente diz que uma função contínua, ela é... Bom, aqui eu não sei para B1, desculpa, mas é igual para no caso parabólico é a mesma coisa. Tá? Vamos dar B1 por Q1, x0 por x0t. Mas, enfim, a gente diz que uma função é uma subsolução viscosa para uma equação desse tipo aqui. Se para toda função teste, né, C2, tal que U menos essa função ela tem um máximo local, nesse ponto, em ponto x0, a gente tem que a função φ, a função teste, ela é uma subsolução clássica, digamos assim, do nosso problema. Tá? A mesma coisa acontece para a supersolução. Eu troco a desigualdade e em vez de um máximo local, eu peço que seja mínimo local esse ponto aqui. Bom, se uma solução é uma supersolução viscosa, então a gente diz que U é uma solução viscosa do problema. Aqui é só para ilustrar um pouco. Tá? A gente tem a nossa função U aqui. Tá? E a gente tem aqui uma função teste, um paraboloide, por exemplo, que é uma função C2, que toca a função U por cima, aqui nesse ponto X. Isso quer dizer que o menos P tem um máximo local, né, aqui. Então, se P satisfazer essa condição aqui, para toda função, né, que tem essa cara, se ela satisfazer essa condição aqui, né, se ela é uma subsolução clássica, digamos assim, então a gente diz que U é uma subsolução viscosa. Tá? E também a gente fala que uma subsolução é geralmente porque está abaixo, né, dessas funções testes. Para a supersolução é o contrário, estaria acima, tá, dessas funções testes. Ok, a gente vai falar um pouco agora sobre a regularidade no espaço de Sobolev. Bom, só para relembrar, né, a gente quer provar estimativas para esse tipo de equação. E também lembre que em todo o trabalho, essas matrizes aqui, elas são lambda elípticas, ou seja, os autovalores estão presos entre lambdas e lambdas 1, uniformemente em alfa, beta, x e t. A gente também supõe, nesse caso, que a f, que o termo fonte, ele é contínuo e pertence a LP para um P maior que a dimensão. Nesse caso, como é parabólico, a dimensão é D mais 1. Então, o ED é o RD. A gente pede que a função seja contínua aqui, só por causa da definição de solução viscosa, que requer que a função seja contínua, mas as estimativas não dependem, tá, desse módulo de continuidade. Só depende da norma LP só. Tá? Em relação a F, no caso. A gente também assume que essas matrizes, que existem, na verdade, matrizes A barra beta, tal que essa coisa aqui é satisfeita. Tá? Agora vamos olhar um pouco para isso mais de perto. Bom, primeiro, eu dizer que a norma da F, ela é em LP, ela é pequena, isso não é hipótese, tá? Isso vem basicamente do fato das scaling properties da equação. Isso quer dizer que, por exemplo, se U é uma solução para a minha equação, então quando eu olho para, por exemplo, U sobre essa norma daqui, tá? Se eu defino uma função V como sendo U sobre essa norma, ou sobre essa norma vezes epsilon menos 1, uma coisa assim, a gente vê que essa função é uma solução, tá? É também uma solução para essa equação, mas agora o termo fonte ele satisfaz essa condição aqui, tá? Então, não é uma hipótese, é só uma propriedade de scaling da equação.
Agora, isso aqui é uma hipótese, tá? Isso aqui, a gente está dizendo que, a gente está pedindo que a nossa matriz esteja próxima, tá? De uma matriz que só depende de beta, tá? Isso aqui está em linha com aquelas ideias de approximation methods, tá? Quando eu olho para essa equação aqui, com essa matriz, só com a matriz que só depende de beta, a gente tem um operador de Bellman, tá? Que é bem mais conhecido e bem mais regular, por ser convexa, por exemplo. Tá, e a gente supõe que toda a solução, tá, desse operador aqui de Bellman, homogêneo, ela tenha C1 estimates. Tá? Isso quer dizer que o gradiente espacial e a derivada no tempo são Lipschitz. E eu também tenho estimativa, tá? Uniforme. Ok. Agora, com essas hipóteses, a gente prova o seguinte resultado. A gente prova que se eu pego o P maior que D mais 1, e uma solução viscosa para o nosso modelo, tá? Então a gente prova que W pertence a W21P e com estimativa. Tá? Na verdade, a gente prova isso para uma equação um pouco mais geral, mas para apresentar, acho que isso é suficiente. Menos técnico. Tá, a ideia da prova é o seguinte, tá? A ideia principal é você medir o conjunto onde a solução U não pode ser tocada por paraboloides por cima ou por baixo, tá? Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, define esses conjuntos aqui, GM, como sendo o conjunto dos pontos em ômega, tal que a função U, a solução, pode ser tocada por cima e por baixo por paraboloides de abertura M, por exemplo. Tá? E daí a gente define esse conjunto aqui, AM, como sendo o complementar em ômega de GM, e define essa função θ aqui como sendo o ínfimo das aberturas, porque esse ponto aqui está nesse conjunto. Né? Eu posso tocar por cima e por baixo por paraboloides. Bom, depois disso, o que a gente quer provar é que essa função θ ela está em LP. Tá? Porque já é bem estabelecido que, uma vez que eu tenho essa função θ em LP, a gente sabe que o gradiente também está em LP. Tá? E aqui, só para ilustrar um pouco, o desenho não está muito bom, mas, por exemplo, em todos esses pontos aqui, eu consigo tocar a minha função por paraboloides, por cima e por baixo. Tá? Mas nesse ponto daqui, eu não consigo. Eu consigo tocar por cima, por um paraboloide, mas não consigo tocar por baixo. Tá? Aí o que eu faço é coleciono os pontos com essa propriedade aqui, que eu não consigo tocar por cima e por baixo, e o que a gente faz é tentar provar estimativas para a medida desse conjunto. Tá? Essa é a ideia geral. Bom, mais uma vez a gente prova agora um lema de aproximação, que mais uma vez está relacionado àquelas ideias de approximation methods, tá? Eu estou aproximando a minha equação, meu operador, para um operador conhecido e mais regular. E aqui a gente põe em prática isso. Tá? A gente pega uma solução viscosa, normalizada, nosso modelo, e dado um delta, existe um epsilon que está lá na hipótese, tá ok? Se essa desigualdade é satisfeita, então a gente pode encontrar uma função H regular, C1 regular, tal que a nossa U está delta próxima dessa H. Tá? Nesse sentido. Mais uma vez, isso não é hipótese, isso só é scaling properties da equação. Vou dar uma ideia rápida da prova. A gente prova por contradição. Tá? Se isso não é verdade, então que a gente pode concluir, né? Que existe uma constante, delta zero, e sequências de matrizes, termos fontes e soluções, tal que o quê? Né? Tal que essas matrizes satisfazem essa condição aqui, junto com o termo fonte, né? Isso está indo para zero. Minhas soluções UN satisfazem são soluções desse problema,
com as matrizes AN, com as funções Fn. Mas para toda a função H, que é C11, né, a minha UN está longe dessa H, né? Nesse sentido, tá fora dessa bola, tá? De raio delta zero, de H, com centro em H. Tá, mas o que a gente faz agora? A gente sabe que o N resolve essa solução, então a gente tem pelo menos C-gama, regularidade para essa função N. A gente sabe que ela é normalizada por hipótese, então a gente pode usar, por exemplo, a Zella-Ascoli, para dizer que essa sequência converge para uma função UN, tá? Então a gente meio que passa o limite nessa equação, e aí, usando o resultado de estabilidade, a gente prova que, a gente conclui que o infinito resolve essa equação aqui. Mas, ora, essa equação é justamente uma equação de Bellman, que eu estou supondo que tem C1 estimates. Então, a gente conclui que o infinito pertence a C1, tá? E aí, para terminar, a gente toma H igual ao infinito. Tá? Ou seja, como o N, né, converge para o infinito, e o infinito é H, a gente sabe que para N grande o suficiente, isso aqui é falso, né? Isso aqui vai ser menor igual que vai ser menor que delta zero, o que é uma contradição. Então a gente consegue provar o resultado. Ok. Agora o que a gente faz é o seguinte: a gente combina esse lema de aproximação com outros resultados que eu não citei aqui porque são técnicos, mas são resultados de medida. A gente consegue provar um decaimento para esses conjuntos aqui, tá? O que implica que a minha θ pertence a LP. Bom, é mais ou menos assim, né? As minhas soluções estão próximas de uma função C1, tá? E lembre que se eu tenho uma função C1, eu posso tocar por cima e por baixo paraboloides, né? Então, eu tenho essa propriedade forte, né, para essa função H, por exemplo, mas para a minha função U estar próxima dessa H, eu consigo um pouco dessa propriedade. E daí, a gente consegue estimar essa soma daqui, tá? Parece meio aleatório, mas tem suas razões, tá? Agora, se eu considerar essa mi θ, né, como sendo a função de distribuição da minha θ, a gente sabe que isso é verdade. Então, no fundo, quem está estimando é esse cara vezes a minha θ, essa soma aqui vai ser menor que uma constante, e isso implica que a minha θ está em LP. A minha θ está em LP, então eu tenho o resultado. E é isso. Agora a gente passa para a regularidade em espaço C1 log Lipschitz. Mas por quê, né? Por que isso é importante? Porque, em particular, se uma função pertence a C1 log Lipschitz, isso implica que ela pertence a C1 alfa, para todo alfa. Tá? Por isso que é interessante buscar regularidade nesses espaços. Bom, a gente considera, de novo, a mesma equação. De novo, a minha função a minha matriz alfa, beta, ela é parabólica, uma forma parabólica, com autovalores entre lambdazinho e lambdazão. Mas agora, quando a gente quer provar uma coisa em C1 log Lipschitz, a gente precisa refinar um pouquinho o nosso regime de aproximação. Primeiro, a gente supõe que a f é uma função em BMO. Isso é basicamente, diz que essa norma daqui ela é finita, tá? Essa integral aqui ela é finita. Onde isso aqui denota a média, tá? Em QR. E, aqui que é coisa, a gente refina um pouquinho nesse sentido aqui. Não só a minha matriz está próxima de uma matriz que só depende de beta, mas eu fixo o centro aqui também, tá? Eu fixo o coeficiente como sendo o centro desses cubos. Então, esse supremo aqui tem que ser pequeno. De novo, isso não é hipótese, é só, de novo, propriedade da equação. Mas aqui eu tenho a minha hipótese adicional. Tá?
E com isso a gente consegue provar o seguinte, a gente consegue provar que se uma função ela é uma solução viscosa para o nosso modelo, tá? E eu pego um ponto aqui o meio, por exemplo. Então a gente prova que a U pertence a ser um log Lipschitz. Isso quer dizer que existem essas constantes, tal que essa estimativa aqui ela é verdadeira. Tá? No DCC eu falo que é universal, quer dizer que ele não falei antes, mas quer dizer que ele só depende da dimensão e das constantes de parabolicidade, helicidade nesse caso, de lambdazinho e lambdazão. Tá? Bom, esse é o nosso objetivo. E, mais uma vez, a gente prova um lema de aproximação. Tá? Dessa vez, o que a gente prova é que se eu pego uma solução para o nosso problema, tá? Existe, dado um delta, zero, dado um delta positivo, existe esse lambda 2, tal que se eu tenho esse regime aqui, tá? Então eu consigo encontrar uma função H agora não mais em C1, mas em C2 alfa, né? C2 gama, na verdade, barra, onde esse gama barra está entre 0 e 1. Esse H resolve essa equação. E, de novo, a minha U está delta próxima desse H. Tá? E eu também tenho estimativas para a norma de H. Isso porque eu posso usar, por exemplo, como isso aqui tem coeficiente constante e agora é convexo ou côncavo, depende. Eu posso usar Evans-Krylov, que garante que as soluções são C2 alfa, C2 gama no interior. Tá? Bom, a prova é similar a outra, então não vou repetir, mas é basicamente a mesma coisa. A gente supõe por contradição, tem sequências, passa limite, mas agora a minha função H, a minha equação limite é mais regular. Então, eu pego mais regularidade. Eu consigo puxar mais regularidade para 1. Ok. Agora, usando o lema de aproximação, usando outras ideias, a gente consegue mostrar que se eu pego uma solução viscosa, eu consigo encontrar uma sequência de polinômios dessa forma aqui, tá? De ordem 2, tais que os coeficientes Cn e Dn satisfazem essa condição e o ρ elevado a 2n próximo do Pn nos cilindros de raio ρn. Tá? E ainda mais eu tenho essa estimativa aqui para os coeficientes. Isso para todo não negativo. Para provar isso, que a gente faz por indução, em N. Tá? No caso N igual a 0, ele é feito, a gente define os polinômios dessa maneira daqui, onde o Q satisfaz essa equação. Tá? E o caso geral, o caso o passo de indução, a gente faz usando essa função auxiliar. Tá? A gente usa o fato que a U ela resolve nossa equação, e daí a VK vai resolver uma equação similar. Tá? A gente usa a lema de aproximação, usa o que a gente sabe que existe uma função para delta próxima da VK, daí a gente volta para a variável U e consegue provar o resultado, tá? para nossa função U. É basicamente isso. Finalmente, a gente consegue provar também que os coeficientes do polinômio eles vão convergir, tá? Para U0 e para DU0, respectivamente, e que os coeficientes Cn e Dn eles crescem dessa maneira daqui. Tá? E com isso, agora a gente consegue, dado um R, tá? A gente consegue um N, tal que o R está entre esses dois caras, e daí consegue mostrar que essa desigualdade aqui, tá? Usando soma subtrai, o PN, uso o desigualdade triangular e uso as estimativas que eu já provei. Tá? E aqui seria a minha constante, nesse caso. Bom, e por fim, e super rápido, a gente também mostra regularidade no espaço C2-alfa. Tá? Para o nosso modelo, de novo, a mesma coisa, mas agora aqui eu trabalho no contexto homogêneo, agora. Tá?
não mais no contexto com termo de fonte. Aqui eu refino um pouquinho mais a minha aproximação. Agora eu tenho essa coisa uniforme, tá? Em X e Q. E com isso a gente prova que soluções viscosas são de classe C2 gama, tá? E tem uma constante universal, C, tal que vale essa estimativa daqui. A prova é similar, eu tenho um lema de aproximação e eu também provo que está próxima desses polinômios, mas agora com outro tipo de convergência. Não sei que direção, não sei se foi muito rápido, mas por hoje é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Maxon, pela sua palestra. Muito obrigado pela apresentação. Há perguntas, há questões, perguntas na audiência? Perguntas para o Maxon? Questões? Eu tenho uma pergunta, é uma coisa que eu fiz, mas eu não lembro. E que é o seguinte: o Calderon, a decomposição de Calderon-Zygmund, quando você vai para esse caso parabólico, você tem que tomar conta de algum detalhe, você tem que olhar para alguma coisa lá dentro? Ou... É um pouco diferente, né? No caso parabólico, porque tem esse shifting time, né? Então a gente não considera como lá, né? Como é lá, a gente só olha lá para os cubos, né? Aqui a gente olha para os cubos, chama de stacked cubes. A gente olha para os cubos, não só o cubo, mas mais para cópias dele. Isso tem a ver com aquele Inkspot lema, não é? Basicamente a versão parabólica disso. Mas em vez de olhar para cubos, como tem esse shifting time, a gente olha para os cubos estacados. Tá legal. Tá bem. Mais perguntas? Perguntas menos bobas do que a minha? Mais perguntas da audiência? Comentários? Bom, se não há comentários, não há perguntas, então nós agradecemos uma vez mais ao Maxon e vamos nos preparar para às 16h40 iniciar